Bom, gente, agora nós vamos começar a resolver a P2 de 2016 de Algelin 2, tudo bem? As matérias envolvidas são matrizes de operadores lineares, diagonalização de matrizes, mudança de base dessas matrizes e tudo mais. Então, é isso que a gente vai estar vendo ao longo dessa resolução dessa prova. E vamos começar então pelo começo. Vamos começar na questão 1 e eu vou ler o enunciado para vocês. A questão 1 diz o seguinte: seja V um espaço vetorial de dimensão finita munido de um produto interno e seja T de V em V um operador linear. Considere as seguintes afirmações. A primeira dela diz o seguinte: se o operador T é simétrico, então a matriz T na base B é simétrica para qualquer base B de V. Então, quando a gente começa a analisar a matriz de uma transformação linear, de um operador linear, a gente precisa ter em mente que a matriz só vai ser simétrica se ela for escrita em função de uma base ortonormal. Então, se eu quiser que T de B seja simétrica, se eu quiser que a matriz T de B seja simétrica, obrigatoriamente B precisa ser ortonormal. Tá? Tudo bem, gente? Então, assim, na afirmativa, quando ele diz para qualquer B pertencente a V, isso está errado, ok? Ela precisa ser ortonormal. Um exemplo de base ortonormal é a própria base canônica do espaço V. Certo? Um próprio exemplo é a base canônica do espaço V. Então, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com uma transformação no R2, uma base que a gente poderia escolher seria a base de vetores 1, 0, 0, 1, que é uma base ortonormal e com isso garante que a matriz T de B seja simétrica. Se a matriz T de B é simétrica numa base ortonormal, então o operador T também é simétrico. Portanto, a afirmativa 1 é falsa. Ok? A afirmativa 2 diz o seguinte, deixa eu colocar aqui 2. Ela diz que se existe uma base ortogonal de V formada por autovetores de T, então o operador T é simétrico. É o seguinte, eu falei para a afirmativa anterior que a base B precisa ser ortonormal, certo? Então os vetores precisam ser perpendiculares e eles precisam ter norma 1. Se eu tenho uma base B ortogonal apenas, que possa ser escrita, por exemplo, da forma... que possa ser escrita da forma, sei lá, V1, V2, até o Vn. Se eu tiver uma base ortogonal que possa ser escrito dessa forma, eu posso muito bem pegar cada um dos vetores que compõem essa base e dividir ele pela sua norma, obtendo alguma coisa desse tipo. V1 dividido pela norma de V1, V2 dividido pela norma de V2, e isso indo até o Vn. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo, a partir de uma base ortogonal, produzir uma base ortonormal. E se eu consigo escrever a minha matriz de transformação T nessa base nova, né, ortonormal, eu consigo garantir que ela vai ser, se ela for simétrica, o operador T vai ser simétrico. Então, quando ele diz que existe uma base ortogonal de V formada por autovetores de T, então o operador T é simétrico. Sim, porque ao ser ortogonal, a gente consegue dividir pela norma, transformar em ortonormal e comprovar que o operador T é simétrico. Então a 2 é verdadeira. Tudo bem? E por fim, a afirmativa 3 diz que se T de V escalar W é igual a V escalar W, para todos V e W pertencentes a V, então o operador T é simétrico. A questão 3, a gente vai precisar lembrar um pouco agora das propriedades do produto escalar e dos operadores lineares, como que eles funcionam em conjunto, certo? Ele afirma que T de V escalar W é igual a V escalar W. E ele pergunta se o operador T é simétrico.
Para eu provar que o operador T é simétrico, eu preciso provar que o operador ele consegue mudar de vetor dentro do produto escalar sem alterar o resultado. Então, no fundo, o que eu quero provar é que T de V escalar W é igual a V escalar T de W. No fundo, é isso que eu quero provar. Então, eu quero saber se isso é verdade ou não. Será que isso daqui é válido? Se isso for válido, o operador T é simétrico. Ele pode pular entre os vetores dentro do produto escalar e o resultado não se altera. Tudo bem? Isso é um operador simétrico dentro do produto escalar. Então, tudo que eu preciso ver é se de fato isso aqui acontece. Ele me diz que T de V escalar W é V escalar W, certo? Se eu fizesse o processo contrário, se eu falasse, por exemplo, que V é igual a W e o primeiro vetor fosse o W e o segundo fosse um vetor qualquer, que eu vou chamar de U, se eu fizesse isso, o que eu obteria como resposta? Eu obteria como resposta W escalar U, pela primeira afirmação que ele me deu, certo? Ele falou que T de um vetor escalar outro é igual ao primeiro escalar o segundo. Então, T de um vetor, que no caso eu escolhi W, T de W escalar U é igual a W escalar U. Tudo bem? Se eu por um acaso disser que se U for igual a V, o que eu vou obter? Eu vou obter que o T de W escalar V é igual a W escalar V. Certo? Pela propriedade da primeira questão e pela suposição que eu fiz agora. Então eu obtenho isso. Porém, no produto escalar, a gente sabe que a ordem dos fatores dentro do produto escalar não altera o resultado. Então, W escalar V é a mesma coisa que V escalar W. Então, isso é igual a isso. Tá bom? Porque a ordem não importa. Então, W escalar V é a mesma coisa que V escalar W. Se essas duas coisas são iguais, isso aqui é igual a isso. E é exatamente isso que eu queria provar. T de V escalar W é igual a V escalar T de W, né? Como a ordem não importa, não tem problema. Então eu consigo comprovar que o operador T ele é simétrico, porque tanto T de W escalar V quanto T de V escalar W resultam em V escalar W. Então as duas coisas são iguais, portanto o operador T é simétrico e a afirmativa 3 é verdadeira.